Céu e inferno. O que é, né, o céu e o inferno? Ou melhor, onde é o céu e o inferno? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e nesse episódio eu vou dividir com vocês o que eu acredito sobre esse assunto, que mudou já muito no decorrer da minha vida, né? Cada fase que a gente vai passando, a gente tem novas percepções sobre as coisas, né? E essa é uma percepção que mudou, assim, radicalmente pra mim. Eu acredito que eu já tô chegando na minha resposta, mas pode ser que mude, né? Porque eu sou uma pessoa que sempre me abro pro novo, sempre me abro para novas ideias, e isso faz também com que eu mude a minha percepção sobre como as coisas são e o que as coisas são, inclusive, né, céu e inferno. A nossa visão de mundo, as coisas que a gente acredita, as nossas crenças, né, elas vão sendo definidas muito pelo ambiente que a gente vive também, né? Pela cultura que nós estamos inseridos, pelas coisas que os nossos pais ensinam, que a gente aprende na escola, que a gente vê ao nosso redor. Nesse caso, a religião que a gente frequenta, né? Ou como esse assunto é inserido a nós e a interpretação até que individual que cada um faz sobre isso, né? E eu sempre tive aquela visão de céu e inferno, que é um lugar que você vai, se você é bonzinho, você vai pro céu, se você é mau, você vai pro inferno. E aí existem os anjinhos e existem os diabinhos. Os diabinhos estão aqui para nos atormentar, os anjinhos para nos ajudar. E assim, e aí a gente cresce, né? Eu já fiz algumas viagens, aí você vai em museus de arte, aí você vê aquelas pinturas, né, que mostram a divisão entre o céu e o inferno. O céu acima de nós, o inferno abaixo de nós, aí o inferno é aquela coisa que você é torturado, né? As pessoas ali sufocando, torturadas, tal, e o céu, anjos cantando, clarinetas, tudo branquinho, tal. E aí a gente cresceu, né? E a gente acha que é isso. E aí a gente pensa, nossa, quando eu morrer, eu vou pra onde, né? Deixa eu fazer coisa boa que eu quero ir pro céu, né? Quem que quer ir pro inferno? Quer ficar lá queimando lá, né? Sei lá, pela eternidade. Enfim, eu cresci num contexto, né? Que me fez acreditar sobre isso, que o céu é um lugar que depois que a gente morre, o céu e o inferno, né? É um lugar que a gente vai depois que a gente morre e lá a gente vai pagar o que a gente tiver que pagar pelas coisas que a gente fez aqui em terra. Só que foi passando o tempo, eu fui aprendendo novas coisas, eu fui vendo que em cada cultura as pessoas acreditam em uma coisa diferente. E elas acreditam no que elas acreditam porque é necessário para que ela sobreviva ali na região que ela está sobrevivendo. Enfim, tudo que a gente vai acreditando, todas as crenças que a gente vai tendo, né? São baseadas em necessidades, muitas vezes até de sobrevivência, né? Que a gente precisa ter algo ali. E aí eu passei a estudar sobre autoconhecimento, sobre energia, sobre várias coisas. Eu sempre cresci na igreja católica, estudei muita coisa da igreja católica, assim, eu frequentava assiduamente, assim, ia sempre em missas e tal. Sei algumas coisas sobre outras religiões também, por curiosidade. Mas hoje, a minha percepção sobre céu e inferno é que não é um lugar. Eu não acho que depois que a gente morrer, que nós teremos acesso ao céu e ao inferno. Eu tenho até certeza hoje, né? Pode ser que essa minha certeza mais pra frente mude, que céu e inferno a gente vive no agora, que nós estamos vivendo agora, e que isso é um estado de espírito que a gente vai transformando. Eu tô lendo um livro, Mais Esperto que o Diabo chama, que é um livro bem famoso, talvez vocês já tenham ouvido falar, ou já até leram. Não vou falar muito sobre ele, porque eu comecei a ler agora, mas a primeira página
Eu vou até ler para vocês a primeira página, assim, o que ele fala. Você abriu a capa do livro, já é a primeira página. E aí tem essa citação aqui. Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso. É uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo, que apoiam um homem que não acreditam em fracassos e derrotas, senão como experiências meramente temporárias. Então, veja só, nesse trechinho aqui, que já tá de cara no livro, ele fala que o medo é uma ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. Quantos diabos a gente não fica idealizando na nossa vida, né? Quantos diabos, quantos céus, né? A gente fica idealizando, a gente fica criando. E hoje eu acredito que é muito isso. A gente vive o inferno diariamente, assim como a gente vive o céu diariamente. Eu acho muito que, mais do que nunca, que a forma pela qual a gente sente o que a gente sente é que vai determinar se a gente vai viver no céu ou no inferno. A forma pela qual a gente interpreta situações se aquilo vai virar um céu ou um inferno pra gente. A situação do medo. Pra um é um inferno, tá vivendo um inferno, um diabinho ali, ó, que tá te atormentando. Pra outra pessoa, dependendo da forma que ela analise esse medo, mesma coisa que era talvez algo ruim se transforma na vida dela em algo que vai levar ela para um estado celestial, um estado que, estou no céu, porque eu transformei esse medo em uma oportunidade. E pro outro que ele não conseguiu ter essa percepção, ele vive no inferno, porque viver no medo é viver no inferno, né, gente? Você tá ali padecendo. Uma pessoa que tá com medo o tempo inteiro. É horrível, é horrível. Pra mim, tipo, tem outro inferno pior do que... Isso eu tô falando do medo, mas tem outros sentimentos. Então, eu acredito muito que a ideia de inferno é muito mais do que uma condenação. De que alguém chegou e falou assim, você foi mal, como se a gente entrasse numa fila, né? A ideia, né? A gente morreu, entrou numa fila, aí alguém vai lá, analisa a nossa vida inteira. Você foi mais mal do que bom, vai aqui pra esse lado, você vai cair no inferno. Então, eu acredito que não é uma condenação, mas sim, e olha que essa palavra pode ser que doa pra algumas pessoas, uma escolha. É uma escolha que é, na verdade, a consequência das escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida e a gente vai vivendo esses pequenos infernos. Porque, assim, eu acredito muito na lei do retorno, isso pra mim é fato, mais do que comprovado já, tá? E aí, as ações que você tem, ações e reações, você vai plantar ali uma semente. Essa semente vai germinar, em algum momento você vai colher alguma coisa. Se você plantou alguma coisinha ruim ali, em algum momento vai germinar algum fruto ruim para você também. Se você plantou alguma coisinha boa ali, em algum momento vai germinar alguma coisa boa para você. E é aí que estão o seu céu e o inferno. O que você vai viver daquilo? Quais as suas emoções? Até que nível aquilo vai te levar, né? Pensa aí na sua vida... Uma situação bem foda, bem ruim, e uma situação muito boa, que parecia que você tava no céu, e uma situação muito ruim, que parecia que você tava no inferno. Pra mim é isso. Pra mim, céu e inferno é isso. E aí a forma como a gente vai vivendo a nossa vida, a forma pela qual a gente vai fazendo as nossas escolhas, que vai determinar se a gente vai viver mais dias de inferno, de tormento, ou mais dias de paz, de céu. A forma pela qual você escolhe quem você vai dar ouvido aí dentro de você. Porque é o seu anjo interno e o seu diabinho interno, que todo mundo tem. Todo mundo tem um lado que fica ali, ó, cutucando, falando um monte de besteira na cabeça. E aí a gente vai alimentando, né? Você vai alimentar o quê? O diabo que existe dentro de você? Ou o anjo que existe dentro de você? E esse anjo consegue enxergar
outras oportunidades, né? Quando algo não deu certo, quando algo não foi bom. E esse é um assunto tão delicado assim, né? Porque é muito individual também. Porque cada pessoa tem a sua percepção do que é bom e do que é ruim. Às vezes algo que é muito bom pra mim é péssimo pra outra pessoa. Então não tem nem como a gente ditar regras ou listas de se você fizer isso, isso é bom, é o seu céu, ou isso é bom, isso é o seu inferno. Porque cada pessoa, que nem eu falei, é muito sobre o contexto que a pessoa tá inserida, a vida dela, a cultura dela, as crenças dela. Então, uma coisa que pra mim é um céu, pra você pode ser terrível, péssimo, pra você estar vivendo ali dias mesmo como se fosse o inferno. Então, a gente tem que ter essa sutileza de olhar pra dentro de nós, entender quais situações na vida nos elevam a estados de espírito como se fosse equivalente ao céu e a estados de espírito como se fossem equivalente ao inferno. E quando a gente está vivendo, e também ter uma noção de quando a gente está vivendo uma situação, e aí às vezes você fala, meu Deus, isso é um inferno, que tá vivendo, que eu tô passando e tal. Mas às vezes não é um inferno, é só uma transformação que a sua vida, às vezes você precisa estar passando por aquilo, para que realmente você chegue até o céu que você precisa. Até aquilo que você precisa. Porque às vezes a gente tá sofrendo, né? Ou algo não aconteceu como a gente quis. E aí a gente fica o quê? Fica triste, fica pra baixo, perde o ânimo nas coisas, a gente começa a chorar. E isso, gente, é todo mundo. Até eu brinquei outro dia nos meus stories, né? Eu falei assim, nossa, gente, quem tem podcast de positividade também precisa de palavras de motivação. Porque eu tava exausta fisicamente. Eu tava trabalhando o dia inteiro, já era meia-noite, e eu tava fazendo coisa ainda. E aí, do nada, eu olhei pra aquela tela do computador e comecei a chorar, porque perdeu o sentido pra mim. Eu comecei a chorar, assim, eu falei assim, o que eu tô fazendo? Pra que eu tô fazendo isso? Porque eu tava tão cansada, exausta. E aí, eu respirei fundo, e aí eu comecei a resgatar dentro de mim as frases motivacionais. Eu falei assim, aí eu lembrei daquela, eu falei, Juliana, quando você estiver cansada, aprenda a descansar e não a desistir. E eu falei, vou descansar, vou organizar minha mente. E aí eu vou limpar esse sentimento de dentro de mim. Porque tava começando a virar um sentimento ruim dentro de mim. Como se fosse um diabinho ali me cutucando, me trazendo medo, me trazendo insegurança, me fazendo chorar, me dando até desespero. Porque eu estava muito cansada e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei assim, meu Deus. E assim, era uma autocobrança minha, não tinha ninguém ali me cobrando pra eu fazer aquela atividade que eu estava fazendo, porque é relacionada a meus sonhos, aos meus objetivos. E aí eu comecei com aquela autocobrança, aí eu comecei a alimentar por um momento ali esses sentimentos dentro de mim, que aí como se fosse o diabo, e aí você vai, né, alimentando, vira uma coisa enorme, e aí vira um inferno dentro de você, que aí você não consegue o quê? Tomar ação, você fica paralisado, porque vem o medo, vem o pânico, vem a dúvida também, gente, é um diabinho cruel, né? Nossa Senhora, quando a gente tá com dúvida, a gente não avança também, porque a gente não consegue saber qual que é o melhor caminho, se é, se não é. E às vezes a gente fica, né? Eu vi até um post hoje do Flávio Augusto, que ele falando assim, semente boa em asfalto é perdida, né? Ela não germina. Então você tem que saber onde você vai plantar essa sementinha. E às vezes a gente tá plantando no asfalto, que é uma semente muito boa, só que a gente não tá percebendo, né? E aí a gente fica ali insistindo. E aí que vem, às vezes, essas dúvidas, né? A gente fala, será que é isso? Será que não é isso? Mas aí também você fala, mas será que o meu solo é fértil e eu tô plantando no asfalto? E aí vem um monte de coisa na cabeça, o que é normal, e aí a gente cria infernos. E aí quando a gente acerta, a gente cria o céu. Enfim, dei esse exemplo só pra vocês terem uma noção, assim, sobre a dúvida, né? Como às vezes a dúvida se instala na gente, porque às vezes a gente não tem as respostas e tem que ir tentando até que essas respostas se clareiem na nossa mente.
É um assunto muito extenso, né? Muito longo. Não tem como eu falar aqui todas as minhas percepções sobre céu e inferno em um episódio. Já tô até no 15 minutos já, né? Já ultrapassei aí o limite que a gente tem de episódios. Mas eu vou trazer mais insights pra vocês sobre isso. E reflita na sua vida. Independente da sua crença, tá? Não tô falando pra você não acreditar que é algo que depois que a gente morre, isso é muito individual. Tô falando pra você a minha percepção, o que eu acho. Mas reflita se também não existe esses parâmetros de céu e inferno em vida mesmo, né? A forma que a gente conduz a nossa vida, que a gente faz as nossas escolhas, será que isso não se transforma no mesmo conceito de céu e inferno? Será que você não tá fazendo escolhas ou alimentando aí diabinhos que estão te deixando nesse estado de espírito? Começa a perceber. E assim, todo mundo no momento vai alimentar. Todo mundo, que nem eu falei, né? Agora, eu tenho um podcast de positividade. Outro dia eu tava, meu Deus, porque fiquei meia hora ali nesse estado de me questionando, me perguntando, querendo chorar, uma angústia, um negócio. Eu falei, não, calma, não vou alimentar esse lado, vou alimentar o outro lado. Porque não é isso que eu quero alimentar. E aí a gente vai fazendo nossas escolhas e vai pautando a nossa vida aonde a gente quer estar mais tempo. Porque a real é que todo mundo, uma hora tá num estado ali no inferno e uma hora no céu. Só que aí a gente vai dosando em qual lado a gente vai ficar mais tempo. Essa é a minha percepção que eu decidi dividir com vocês hoje. Depois eu faço um outro episódio pra gente falar sobre esse assunto. Se vocês tiverem algo pra complementar, me manda, que eu adoro. Se tiver alguma leitura, me manda também pra gente estudando junto. Eu vou falando aqui também algumas coisas, é muito legal. Essa divisão, né? Também saber a opinião de vocês, porque assim, eu vou construindo as minhas opiniões, o que eu penso e tal, com base em estudos, com base na opinião de outras pessoas que contestam as minhas opiniões também, e aí juntos a gente vai criando algo e descobrindo e redescobrindo coisas que a gente vai vivendo. Aí me manda lá no meu Instagram, @joaguilar, ou lá no Sua Manhã, @suamanhã, e a gente pode levantar uma pauta legal sobre esse assunto. Tá bom? Obrigada por me ouvir até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo.